Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Olha só, o meu maior objetivo é mostrar que é muito perigoso, é muito ruim, é devastador você entregar a direção de um país, de um estado, de uma empresa a uma pessoa que seja analfabeta, não tenha formação educacional nenhuma, não tenha experiência profissional. Ninguém, nenhuma empresa particular do mundo, nenhuma empresa privada do mundo vai colocar uma pessoa analfabeta sem experiência na direção dela. Sequer admite uma pessoa com essas características. Não são multinacionais, não. As empresas estatais brasileiras têm lá nos estatutos que é analfabeto e sem experiência não pode entrar, não pode ser funcionário da empresa. Portanto, é uma coisa lógica. Nós sabemos que a educação é a coisa mais importante que existe. Quanto mais você é educado, quanto mais formação você tiver, mais, teoricamente, você tem capacidade de apresentar bons resultados, porque você entende o mundo, você entende o ambiente, você tem uma visão melhor de ambiente, tem uma visão internacional, tem uma visão de mundo global. E isso só é possível com a educação, com formação educacional e experiência profissional. Tá certo? Então eu quero mostrar mais uma vez que a Regina Duarte, com a sua sensibilidade artística, na época que o Lula era candidato, que ele foi eleito, ela dizia lá num vídeo que ela tinha medo de entregar uma nação a uma pessoa como o Lula, que não tinha formação educacional nem experiência nenhuma. E agora nós vemos tudo o que aconteceu, que não era nenhuma surpresa, por exemplo, para mim, que desde o início combatia o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Combatia pela falta de experiência e pelo analfabetismo. Não estava adequado para exercer essa função. Só que eu não sabia que ele era também um grande ladrão. Hoje completa-se um quadro, tá certo? Hoje nós estamos sabendo exatamente quem ele é. Então, eu vou voltar a esse assunto aqui, a herança que ele está dando, exatamente para a gente começar a pensar sobre isso. Pensar que fanatismo em política não é igual fanatismo em futebol. Futebol nós vamos ter alegrias e podemos ter tristeza com a perda do nosso time. E só. Em economia é diferente. Se a pessoa não souber dirigir, ela vai meter os pés pelas mãos e vai trazer consequências irreparáveis, como está acontecendo agora com a economia brasileira. Uma hecatombe, uma devastidão da economia. Vamos ver. E alguém que segue, que vê alguns vídeos meus, me ligou me pedindo para baixar um pouco mais a bola, porque ele acha que a explicação estava muito mais no nível de economistas, de meus colegas economistas. Ele queria explicação melhor, mais básica, para que todo mundo entenda e perceba o buraco dessa economia e como foi causado este buraco. Tá certo? Eu vou tentar mais uma vez e espero que eu chegue a um nível bom para que todos entendam o que está acontecendo com o Brasil. Vamos lá. Por que eu chamo hecatombe da herança Lula-Dilma? Eu chamo pelo seguinte, porque no início do governo Lula, vocês se lembram, ele e a Dilma diziam que recebeu uma herança maldita do governo Fernando Henrique. E não era verdade, porque o Fernando Henrique vinha de crises internacionais, tinha feito um bom governo em relação à organização do governo, o governo estava começando a crescer, claro, teve suas falhas, etc., tal que ninguém é perfeito. Mas o governo do Fernando Henrique foi um dos bons governos que já houve nesse país. E entregou ao senhor Lula. E agora nós vamos ver o que acontece, o que o Lula-Dilma vai passar para os próximos governantes, tá bem? Olha só, vamos aqui ver a situação atual. Redução e desorganização brutal dos negócios. É fácil ver. Não tem um setor
que não esteja completamente desorganizado, dando prejuízo, desempenhando fraquíssimo. Aliás, tem uma exceção de um setor, que é o agribusiness. Olha só, por ironia do destino, não sei se isso é ironia, né? É o setor que se salva nessa coisa toda da economia brasileira, é o agribusiness, e cresce. E sabe o que acontece? O governo apoia o Sem Terra a atacar o agribusiness. É por isso que, às vezes, eu acho que os comunistas que vêm ao poder, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Dilma Rousseff, Lula, estão tentando destruir a nação. Porque se é o único setor que funciona é o agribusiness, devia ser preservado. Não. Apoiam as invasões que o MST faz e destrói fazendas do agribusiness. Muito bem, vamos lá. Taxa de desemprego alta, altíssima. Mais de 10%. Ontem saiu. A taxa está em 11%. 10,9%, 11% a taxa de desemprego. E é aceleração. Isso está crescendo, essa taxa. Está uma crise brutal de desemprego nesse país. Tá certo? Investimentos em queda. Ora, como é que nós podemos deixar que os investimentos fiquem em queda e aumentem as despesas? É como você na sua família. Tá certo? Se você não pegar o dinheiro para investir em alguma coisa, numa caderneta de poupança, investir na educação dos filhos, etc., tal, ficar só gastando, você não vai ter um futuro melhor. Porque são os investimentos que garantem um futuro melhor. Se você gastar tudo o que você consome e mais alguma coisa, e pior ainda, ficar em débito, como é o caso do Brasil, o futuro não é brilhante. É um futuro negro. Tá certo? Porque você está gastando muito mais do que o que você recebe. Então você fica em dívida. Como é que você vai pagar essa dívida? Você tem que produzir mais. Você tem que investir mais. Mas você não está investindo. Como é que você vai pagar essa dívida? Nunca você vai pagar. Tá certo? Muito bem. Agora, isso aí tem uma destruição avassaladora na área de saúde. Pode olhar todos os dias nos jornais, nas televisões, nos jornais noturnos das televisões, você vê que o atendimento médico para a população é um desastre. Hospitais super cheios, pessoas dormindo no corredores, sem atendimento, pessoas morrendo porque não é nem vista pelo médico. É uma coisa absurda o que está acontecendo. Só um paralelo. Do outro lado, você veja a montanha de dinheiro que está sendo roubada do governo, roubada da população, tirada da população. Acabei mesmo de fazer um vídeo sobre a equalização da taxa de juros do BNDES. São mais de 200 bilhões que são feitos. São recursos que vão para as empresas que estão coligadas com o senhor Luiz Lula da Silva. São essas empresas que, Odebrecht, OAS, etc., tal, que financiam as campanhas do governo. Claro que nos 200 milhões que está passando para o governo, não. Ele tem um percentual ali, 3%. 3% de 200 milhões são 6 bilhões que são injetados nas campanhas políticas do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do PT em geral. Tá certo? A área da educação é um desastre também. Caso de polícia, a área da educação. As escolas quebradas, as escolas sem luz, as escolas sem... A gente vê na televisão aí, tem escolas aí no norte, o pessoal leva a própria lanterna para poder estudar à noite. Enquanto isso, bilhões são desviados para o partido do PT, para financiar as campanhas dele. E para o bolso do senhor Lula, tem o sítio de Atibaia, tem o triplex. O Lula ganha isso como? Porque ele é bonitinho? Porque as empresas gostam dele? Não, porque ele dá retorno para as empresas. E é evidente que é muito maior o retorno que para as empresas para ganhar um sítiozinho de Atibaia. Tá certo? Inovação e tecnologia abandonadas. Inclusive no governo Dilma, a verbinha que tinha pequena para inovação, ela reduziu. Renda dos trabalhadores em queda, sempre foi 4% em queda a renda dos trabalhadores. E o desemprego em março.
A inflação em alta. Aliás, começou a cair. Mas é claro, estava previsto que ia cair. Por quê? Porque a destruição da economia, e sem emprego ninguém compra. E se não compra, vai sobrar produto. E com isso não há inflação. A inflação começa a ser reduzida. A maior taxa de juros do mundo, ela tem um efeito sobre a queda da inflação, tem com certeza. Mas por outro lado, tem um efeito muito maior ao destruir. Porque quem é que vai investir com a taxa de juros tão alta? Os investimentos ficam extremamente seletivos. As empresas não têm coragem de investir com a taxa de inflação alta, com a taxa de juros muito alta, porque os recursos são muito altos. Então tem que ter projetos que dêem rentabilidade. Tá certo? Então é realmente uma hecatombe econômica que está acontecendo nesse país. Vamos lá, número da economia. Desemprego, mais de 10 milhões de desempregados, já falamos ali em cima. Venda de carro em 2014 caiu 40%, cara. 40% das vendas de carro. A indústria caiu 214%. Em 2014 caiu 8,3%. A indústria do Brasil está sucateada. A desindustrialização no Brasil é um fato. Vai ser difícil recuperar. Tá certo? A relação dívida-PIB, não é dívida-PIB, essa relação, mais uma vez aqui, cadê a relação? Não é dívida-PIB, aqui investimento. Aqui investimento. Opa! E aqui, ó. Desculpe aí, um errinho. Vamos lá? Investe PIB. O investimento PIB vem caindo. 2010 era 19,5. Agora é 2017, em 2014. E deve ter caído mais ainda, em relação ao investimento PIB. Preste atenção, se você não investe, o que acontece no futuro? Não é? É aquilo que eu estava te falando, você ganha seu salário, você tem que investir em alguma coisa, tem que guardar algum dinheiro, colocar dinheiro em poupança, colocar em Selic, a taxa Selic, porque isso aí te dá uma garantia de que o futuro poderá ser melhor do que o presente. Agora, se você gasta todo o seu dinheiro que você ganha, você não tem futuro brilhante. E mais ainda se você gasta mais do que você ganha, como é o caso do Brasil. Você vai criar uma dívida. Essa dívida pode ser corrigida com juros do tamanho que está no Brasil, maior taxa de juros do mundo. Essa dívida se torna impagável com pouco tempo. Tá certo? O ciclo Lula-Dilma, que se iniciou em 2003 e vai se encerrar agora em 12/5. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora vai ser a votação pelo Senado que vai afastar Dilma do governo, dia 12/5, aproximadamente. E Dilma afastando do governo por 180 dias, vai assumir o André e acaba o governo PT, porque ela não volta mais. Foi o pior ciclo de crescimento econômico da história. De ciclo econômico da história republicana do Brasil. Pior ciclo de crescimento é o Lula-Dilma. Olha só, se Dilma é ruim, pior do que ela é o Lula, porque foi o Lula quem a escolheu. Foi o Lula que tinha todo o poder para botar quem ele quisesse, porque ele tinha uma popularidade fantástica. Ele terminou o governo dele com 84% de apoio, coisa inédita no país. O ex-presidente mais bem apoiado pela população fosse o Lula. E ele botou quem ele quis, botou a Dilma Rousseff, que está fazendo esse desastre aí, que é pior do que o desastre que ele fez. Tá certo? Agora vamos olhar como começou o processo da hecatombe. Tem um momento que ele começa. A dívida pública vem crescendo em ritmo acelerado a uma taxa superior do crescimento do PIB. Veja só, se a dívida cresce a uma taxa superior ao crescimento do PIB,
não tem como se pagar a dívida. E um dia ela vai se tornar explosiva e um dia ela explode. E causa um prejuízo enorme à população. Dívida crescendo significa que o governo está pagando juros altíssimos. E tirando esses juros de onde? Dos contribuintes, do povo. Em vez de investir em saúde, em vez de investir em educação, ele está pagando juros. Esse ano, o ano de 2015, foi quase 500 bilhões o total de juros pago pelo governo. Ou seja, o financiamento, os títulos públicos emitidos pelo governo, pagaram um total de bilhões de juros. Isto é um absurdo. E a educação e a saúde do jeito que estão. Isto é criminoso. Isto é criminoso. Você vê a desordem econômica que está esse país. Provocado por quem? Por o senhor Lula e Dilma. Quem é Lula? Um analfabeto, sem formação nenhuma, que assumiu o governo ao governo brasileiro como sendo o seu primeiro emprego. O que poderia dar? Poderia dar alguma coisa diferente do que está dando? Não poderia. É uma pessoa sem competência, uma pessoa sem educação formal, sem nenhum conhecimento adequado para a função. O seu Lula, como analfabeto, teria que ir para a escola, teria que estudar, não ser presidente do Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Nós votamos nesse homem. E depois ele pegou, enfiou a Dilma na garganta de todo mundo. Se ela vai ser, aqui eu posto, que eu vou botar e que vocês vão votar, e as pessoas votaram. Até o Chico Buarque. Votei na Dilma a primeira vez por causa do Lula. E agora porque eu confio nela. É um bobo da corte, número 1 é o Chico Buarque de Holanda. Muito bem. Então vamos lá. As pessoas muitas vezes pensam porque uma pessoa é talentosa, né, na arte, é talentosa no futebol, fico esperando que ele diga algumas coisas que sejam importantes e para segui-los. Quando o seu Chico Buarque diz que ele votou na Dilma por causa do Lula, isso está me cheirando o quê? É eleitor de cabresto. Um homem ignorante como Lula diz ao Chico Buarque, que é um intelectual, em quem ele deve votar. É isso no que dá. É uma pessoa que muito talentosa, não tira o mérito dele. Talentoso como cantor, como compositor, como letrista, mas um desastre quando fala em política e sobretudo quando ele fala em economia, que às vezes ele se atreve a isso. Ele é um completo ignorante. Bom, de 2014 a 2015, o investimento cresceu 21,7%. Isso aqui não é investimento, isso aqui é dívida. Desculpa, eu fiz algum A dívida cresceu 21,7% e o PIB caiu 3,5%. Olha só que coisa. Além de a dívida ter crescido 21,7%, que é uma estupidez, o PIB, que é a única maneira que o PIB significa o produto interno brusco, ou seja, as riquezas geradas pelo país. As riquezas geradas pelo país diminuíram, em vez de crescer, porque se ela crescesse de 21,7%, mais do que 21,7%, tudo bem, a dívida cresce, a geração de riquezas do país cresce, nós podemos pagar a dívida. Mas aqui não, a dívida está aumentando e a geração de riqueza está diminuindo. Olha o que vai dar isso, não tem como pagar essa dívida. A única solução encontrada pelo governo foi aumentar a carga tributária. Em 1991, a carga tributária era 25% do PIB. E em 2015, atingiu 37%. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Tinha outras maneiras de fazer isso. Primeiro, reduzir despesas para resolver o problema desse crescimento da dívida e diminuição da geração de riqueza. Você vai lá, diminui as despesas. Ao reduzir as despesas, você cria superávit e você pode pagar a dívida. Isso é uma solução. Tem outras soluções, investimentos em infraestruturas, investimentos em coisas que tragam receita para a empresa. Não. O governo de ignorantes, de analfabetos e mal intencionados, querem destruir a economia, o que eles fazem? Aumenta a carga tributária.
É fácil, só botar um decretozinho, o pessoal assina, na base dele de apoio, aumenta a carga. Quem paga? São nós contribuintes que pagamos essa conta. Então ele começa a tirar dinheiro das pessoas que produzem mais e para ser gasto em coisas que não têm retorno. Tá certo? E isso faz com que as pessoas que produzem mais ficam desanimadas, não investem tanto como deveriam investir. E chega um ponto que muda, vão para outro país. Os investidores estrangeiros que estão aqui, eles vão sair, vão voltar para os países deles, vão para outros países. Porque a carga tributária está altíssima, não adianta eles produzirem. Eles produziram, o governo leva um pedaço enorme da produção dele. Então isso é extremamente ruim para a economia. Mas, como solução pelo governo incompetente, é a mais fácil. Então eles optaram pela solução mais fácil, aumentar a carga tributária. O Brasil está quebrado, só pode estar crescendo, como a dívida cresce 21,7% em 2014 a 2015 cresceu 21,7% e o PIB cai. Como é que ele paga essa dívida? Porque o PIB é a capacidade do país de gerar riqueza. Gerando riqueza ele pode pagar a dívida. Mas a dívida está aumentando 21,7% e está caindo a geração de riqueza. Não bate essa conta, tá certo? Então por isso o Brasil está quebrado. Olha só, de 1991 a 2015 a renda cresceu 103%, a renda do país. Enquanto a receita tributária, que é do governo, cresceu 184%. O que é que significa isso aqui? Olha só, se você pegar essa continha e fizer 103 dividir por 184, você vai achar 45% mais ou menos. Sabe o que significa isso? A renda está crescendo. O Brasil cresceu de 1991 a 2015, cresceu 103%. Como a receita tributária cresceu 184%, isso significa que esse 45% a mais que aqui está crescendo, foi tirada de onde? Foi tirada da iniciativa privada. Foi tirada do setor produtivo. Essa renda foi puxada para onde? Para o governo. Para fazer o quê? Para gastar em aumento de funcionalismo, para gastar nas viagens da Dilma, que viaja e leva 600 pessoas numa comitiva, se hospeda nos hotéis mais luxuosos do mundo, esse dinheiro vai para aí, tá certo? E outras coisas mais. Vai financiar o sítio do Atibaia do seu Lula, porque isso aí, as empresas que são ligadas ao seu Lula fazem projetos superfaturados e a Petrobras, por exemplo, aceita. Por quê? Aceita porque a empresa financia a campanha do seu Lula, financia o sítio de Atibaia. É por isso que acontece dessa maneira. Você tem que entender esse processo. Quando a Odebrecht está fazendo contrato com a Petrobras e contrato superfaturado e aceitado pela Petrobras, ali porque houve um acordo com o senhor Lula. Dizer, olha, Petrobras, aceita esse superfaturamento aí, com a condição de que ele vai dar 3% desse faturamento para a campanha do PT. E é por isso que aquele Rui Falcão, o idiota, diz todo dia que as doações ao PT são legais. Porque ele registra no TSE. E o TSE nunca contestou. Claro que não, o TSE não tem como contestar isso. Porque o Odebrecht vai lá e doa. Agora tem que olhar o seguinte: como foi que o Odebrecht doou? Onde ela que ela arranjou esse dinheiro? Arranjou no contrato superfaturado que o senhor Lula autorizou que a Petrobras fechasse um contrato superfaturado para que daquele contrato saísse 3% para a campanha dele. É assim que acontece, meus amigos. Não tem mágica, tá certo? Por isso todas as doações ao PT são ilegais. Olha aqui uma coisa. O erário perdeu 90 bilhões em 2014 só para conter a desvalorização cambial. Valor equivalente a aproximadamente 3,5 vezes a Bolsa Família, que custa 25 bilhões anuais. 90 bilhões para segurar a desvalorização cambial. O que significa isso? Incompetência administrativa. Porque se o país fosse administrado corretamente e adequadamente, ele não iria pagar para conter a desvalorização cambial.
Ele só está fazendo isso porque ele não está sabendo administrar. Não está sabendo administrar a taxa de câmbio. Tá certo? Então está pagando 90 bilhões de incompetência. 3 vezes o Bolsa Família. Ou seja, isso é o governo que se preocupa com os pobres. Esses 90 bilhões seriam 3 Bolsas Famílias a mais. Daria para botar muita gente dentro do guarda-chuva do Bolsa Família. Tá certo? É isso aí. E aí é um governo que está preocupado com os pobres. Imagina se não tivesse preocupado com os pobres. Por que o Brasil está quebrado, que nós estamos falando? A dívida da Petrobras, devido principalmente à corrupção promovida pelo governo Lula, Dilma atingiu 500 bilhões. Como isso? Vou explicar para vocês, olha só. A Petrobras está lá, vai fazer os seus contratos. Quando chega um contrato, o Lula autoriza, que pode aceitar um superfaturado da OAS, da Petrobras, etc., da Odebrecht, porque eles vão financiar a campanha do Lula. Pô, a Petrobras aceita. Então o contrato que era por 100 bilhões torna-se um contrato de 130, de 140 bilhões. E esse dinheiro, 40 bilhões, onde é que vai ser arranjado? A mais. Né? Isso a mais. Então a Petrobras tem que pagar esses contratos. E para pagar esses contratos, a Petrobras não tem esse dinheiro todo. Então ela toma emprestado. E com isso, são 500 bilhões atualmente a dívida da Petrobras. É a empresa financeira mais endividada do mundo. Se você olhar, e presta atenção nos números. Esse agora é o mesmo número que eu dei aí num vídeo sobre a equalização da taxa de juros do BNDES com o Tesouro, significa um prejuízo de 200 bilhões ao erário público. 200 bilhões, não é 20 bilhões, não é 200 milhões, não, 200 bilhões. E só para rapidamente, a equalização significa o seguinte: o BNDES financia as empresas coligadas aos Lula e ao PT. Essas empresas financiam com taxa de juros de 3%, 4% ao ano. E o BNDES capta o recurso aonde? No mercado. E qual é a taxa do mercado? 15% ao ano. Obviamente o rombo do BNDES é enorme. E o que faz? O BNDES disse: eu não posso fazer isso. O governo disse: faz sim, porque nós garantimos, o Tesouro garante. Então o BNDES apresenta a conta ao Tesouro, o Tesouro transfere o dinheiro para lá, equalizou a taxa. Ou seja, não deixou o BNDES perder dinheiro. Mas quem perdeu foi o Tesouro, quem perdeu foi nós contribuintes. Quem perdeu é o povo que está na fila do SUS. É o povo miserável que está aí, sem escola, sem atendimento médico. E que esse governo diz que é um governo que se preocupa com os pobres. Imagine se não se preocupasse, não é mesmo? Muito bem, vamos lá. Por que a dívida brasileira é impagável? A dívida chegou a um ponto, do jeito que está aí, é impagável. Está se aproximando de 3 bilhões. 3 bilhões? 3 trilhões. A dívida do Brasil está se aproximando dos 3 trilhões. Por que o governo Lula Dilma atingiu? Olha só, por que a dívida é impagável? Eu vou dizer aqui, olha. Porque o governo Lula Dilma atingiu o paroxismo em relação à administração da dívida. O que é isso, atingir o paroxismo da administração da dívida? Olha só, uma dívida enorme, aproximando dos 3 trilhões, ela está sendo corrigida pela maior taxa de juros do mundo. Imagina como essa dívida cresce. Né? Olha, uma dívida enorme, corrigida pela maior taxa de juros do mundo. O que o governo deveria fazer? Deveria gastar menos, cortar o gasto e produzir mais. Mas olha o que acontece. O governo está gastando cada vez mais e produzindo cada vez menos, como foi agora. A dívida de 2014 para 2015 cresceu 21,7%. E o PIB, a geração de riqueza do Brasil, caiu 3,5%. Dá para pagar uma dívida? Não, não vai pagar mais nunca essa dívida. Tá certo? Enquanto a dívida cresce rapidamente, isso é a administração petista. Enquanto a dívida cresce rápido, o PIB se arrasta. O PIB de 2014 foi 0% de crescimento. Em 2015, foi 3,75% negativos. Em 2016, está se projetando 4% negativo. E em 2017, 1%, eu acho que é negativo também.
Isso aqui vai ser mais do que 4% e aqui não vai ser 1% positivo. Vai ser negativo ainda. Então, olha só. Pagamos cada vez mais juros, 14,25 ao ano, sobre uma dívida que não para de crescer. Como nós vimos, 2014, 2015, 21,7%. E geramos cada vez menos riqueza para pagar essa dívida. Onde é que pode pagar essa dívida? Não pode pagar nunca. Somos um dos poucos países do mundo em que a despesa primária do governo supera o valor do investimento. Ora, deveria ser exatamente o contrário. O investimento ser muito maior do que a despesa, porque o investimento significa a renda que será gerada no futuro. Ora, se você gasta muito mais do que investe, dificilmente você terá uma boa renda no futuro. Se é que vai ter. Tá certo? Então, qual o superávit primário necessário para que a dívida fique estagnada e caia? Você pode imaginar aqui, fazer o seguinte, para fazer um cálculozinho que eu explicarei com calma. Você imagina que o PIB lá, em 2017, será 100%. Hoje será 100%. A dívida está em torno de 80%. E a taxa de juros 14,25%. Então você vai ver que essa dívida vai custar no ano 11,4 bilhões. E o custo da dívida vai ser dividido pelo PIB. Só que esse PIB tem um erro aqui. Eu, na hora... 0,96. Deixa eu pegar uma máquina de calcular aqui, porque olha, 100 vezes 0,96 é igual a 96, tá certo? 100,96 é igual a 96. E você pega 11,4. 11,4. 11,4 e divide por 0,96. Vai dar igual a 11,87%. Ou seja, 12%. Deixa eu explicar aqui. Custo da dívida. Você está sabendo que você tem uma dívida de 80 e a taxa de juros de 14,25 ao ano. Em um ano nós vamos ter 11 bilhões e 400 de juros sobre essa dívida. O custo da dívida dividido pelo PIB, só que esse PIB aqui, conforme a minha estimativa, é 4%. Com 100, lá no final ele vai ser 96. Multiplicado por 0,96, que vai ser igual a 96. O que significa? Que vai cair o PIB. Em vez de ser 100, vai ser 96. Tá certo? Vai ser 96. Aí você pega esse 11,4 e divide por aqui. Vai dar mais ou menos 12%. 12% é essa conta aí. Tá certo? Então é isso aí. Então, conclusão, o superávit necessário teria que ser dado na ordem de, no mínimo, 12% do PIB. Deixa eu explicar isso aqui direitinho para vocês entenderem. Olha, superávit primário é aquilo que o governo deixa de gastar, né? Ele vai ter, no mínimo, na receita menos despesas, tem que ser, no mínimo, um valor chamado superávit primário, que é para quê? Para pagar a dívida. Ora, então, por que eu preciso de um superávit no mínimo de 12%? Porque é o seguinte, eu digo, olha só, eu não posso gastar 12%, eu tenho que sobrar no governo 12%. Desse 12% para quê? Para eu pagar o custo da dívida. Se a dívida custa 12%, e se eu economizo 12%, minha dívida não cresce. Ela tende a diminuir. Agora, se eu gasto mais do que 12%, se eu gasto mais do que os 12%, a dívida só faz crescer, só faz crescer, só faz crescer. Tá certo? Então, o mínimo necessário para ter uma taxa, uma diminuição da dívida é 12%. Com 12% empata. Eu vou ter um custo da dívida de 12% e vou produzir um superávit de 12%.
Então a dívida não será aumentada, porque o que ela aumentou vai ser paga com o superávit primário. É isso aí. Então a dívida não cresce e tende a cair no futuro. Mas olha só, para te dizer uma coisa, isso é completamente impensável, impossível de acontecer. Porque o máximo que aconteceu nesse país foi um superávit primário de 3,5%. Para chegar a 12, meu amigo, é preciso que corte muito, mas muito na despesa. E do jeito que está esse governo não acontece isso. Bom, quais são as soluções possíveis para a dívida? Primeiro, a inflação galopante. Eu vou explicar aqui para vocês o seguinte, olha só. A dívida, para ser paga, se você pegar, vou botar até aqui assim para dar para entender. Sobre PIB. Dívida PIB. Essa é a relação. Né? Por isso que ela está crescendo. Então é o seguinte, o PIB, se você olhar, tem o PIB nominal. O PIB nominal é o quê? É o PIB real mais a inflação. Então o PIB nominal é igual ao PIB real mais a inflação. Ou seja, você divide a dívida pelo PIB, você encontra, no caso ali, 80%. Como é que você vai fazer para reduzir essa dívida? Crescer bastante. Então você olha o PIB nominal, que é o PIB mais real mais a inflação, significa o seguinte, se eu tenho o PIB real, aquele PIB realmente que está crescendo, aquele valor, e eu multiplico ele pela inflação, ele vai ser um PIB maior. E com isso, se ele é maior, a relação da dívida vai ser diminuída. Tá lógico isso? Se quiser fazer uma continha por aí que você vai ver. Você pega a dívida e divide por um PIB de 100. Você pega uma dívida de 80 e divide por 100, dá 80%. Se você pegar a dívida de 80 e dividir por 120, vai ser menor de 80%. Você pode fazer isso na calculadora aí para perceber. E aí o que você faz? Você tem que aumentar o PIB. Aumentando o PIB cada vez mais, você reduz a dívida. Essa relação dívida sobre o PIB. Ora, como o PIB real nosso não cresce, está em desaceleração, tanto é, foi 3,75% agora em 2015, foi reduzido em 3,75%. Para fazer esse PIB crescer, o que você faz? Você solta a inflação. Quando você aumenta a inflação, vai aumentando a inflação, o PIB nominal fica maior. E a dívida é dividida pelo PIB nominal. Então, você vai ter que acelerar a inflação para que o PIB nominal, o crescimento dele, seja muito maior do que o crescimento da dívida. E aí a relação dívida-PIB é reduzida. Só dessa maneira aí é feito isso. Ou a outra maneira é parar e dizer, nós não podemos pagar, vamos renegociar essa dívida. Como é renegociar a dívida? Pegar todos os investidores de dívida do governo e dar um desconto naquela dívida. Tá certo? Ou seja, os investidores vão entrar pelo cano se acontecer isso. Meus amigos, é essa situação. É essa situação que nós chegamos porque era uma coisa prevista desde o dia que o senhor Lula tomou posse. Porque um cara analfabeto sem experiência não pode dirigir nenhum botequim. Quanto mais ter como emprego, primeiro emprego, a presidência do Brasil. Só poderia dar no que deu. Depois ele pega uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo nível dele. Do ponto de vista educacional formal, ela é melhor do que ele. Mas do ponto de vista prático, hoje ele é muito mais competente do que a Dilma. Aliás, isso não é mais competente, é menos incompetente do que a Dilma.
Porque a Dilma é uma anta. Se vocês perceberem, vejam o que a Dilma está fazendo aí agora. Ela não tem argumento para nada. Ela perdeu as estribeiras e está falando sem a orientação de marqueteiro. E o marqueteiro dela está preso. Então, meu amigo, o que dá é no que você teve. Presta atenção no que a Dilma fala. Não fala nada. Ela não sabe falar. Ela não tem argumento. Ela fica no negócio de golpe, golpe, golpe. Inclusive, eu acho que ela já deveria, o Supremo Tribunal Federal, entrar com ação contra ela. Por quê? Entrar com ação que o Supremo Tribunal Federal não faz isso, mas pelo menos notas vigorosas a respeito disso. Por quê? Porque se ela diz que está havendo um golpe, foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado pela Câmara. O Supremo Tribunal entrou e organizou a Câmara, ditou o rito do impeachment. Se o Supremo Tribunal Federal ditou o ritmo do impeachment porque ele acha que há razões para impeachment. Se a Câmara votou, a maioria da Câmara, dos deputados, votou a favor do impeachment, é porque há razões para isso. Como é que é golpe? Quer subverter a ordem essa mulher? Ela é uma subversiva, todo mundo sabe disso. Tá bom? Pessoal, olha só. Eu tentei e quero esclarecer o melhor. E aquelas pessoas que entenderam isso, quiserem passar para frente isso, por acharem que isso aqui esclarece muitas dúvidas de pessoas que não são economistas, eu acho que deveriam passar para ajudar as pessoas a entenderem, inclusive ficarem mais observadoras, entenderem que pessoas tipo Lula, tipo Marina Silva, não podem dirigir um país como o Brasil. O país é um país grande, cheio de recursos naturais, tem que ter pessoas competentes, pessoas com grande formação, pessoas com capacidade e experiência. Será que o Brasil não tem? E por não ter, vai botar um analfabeto de antemão? Que a Marina e Lula, eu acho que a Marina só insiste em ser presidente porque o Lula já foi. Então ela diz, se o Lula foi, porque eu não sou. Tá certo? Ok, meus amigos, vamos torcer para que esse Brasil, a gente passe a limpo esse Brasil melhore. Um grande abraço e até a próxima.